tudo tranquilo. Você trocou de camisa? Então, eu ia falar para você. Puta, eu não troquei de boina. Cara, não, é que o pessoal vai começar a achar estranho o negócio. Assim. Bom, a gente vai ter que pedir para os episódios não irem na sequência. Porque as pessoas vão ver eu com uma outra camisa, você com essa mesma camiseta feia, que eu já te falei que vamos fazer uma campanha. Pessoal, uma campanha da camiseta pro Léo. Só tem até um cavalinho aqui, não é uma coisa fake que nem a sua. O meu cavalinho é autêntico. Eu tenho as iniciais. Que inicial? Não dá pra ler porra nenhuma. Não dá pra ver nada? Não. Então acho que não é essa. É um borrão. A camisa chinesa tem Não, e hoje eu tô com o meu relógio preto, combinando. Gente, é que vocês já perceberam que ele acha que tá enganando vocês quando ele troca de camisa entre um episódio e outro. Tá? Então a gente grava vários no mesmo dia. Eu troco só de boina. Ele acha que vai enganar vocês porque passa na lavanderia, pega as camisas, tem que... Também. Então tem um monte de camisa pendurada ali que é ele trocando. Pelo menos 3 camisas ele usa no Mas no é que dia. eu também quero agradar as pessoas, Léo. Porque, sabe, eles merecem me ver de um outro jeito também. Sempre de camisa branca e tal. Aqui, essa daí tá menos ruim, não tá apertadinha que nem até aquela. pra dobrar hoje, aí aparece a tatuagem também. Nós vamos trabalhar ou você vai ficar falando das suas camisas? Não. Léo, o papo hoje é muito legal. Olha só, a gente está falando o tempo todo, a gente fala sobre pesquisa de mercado e tal, e busca de dados primários. Então a gente faz pesquisa de mercado falando com quem? Falando com quem consome, falando com quem usa, enfim. Mas tem também a técnica de dados secundários. E nós tivemos exemplos na companhia onde nós chegamos para um cliente e falamos, olha, você não precisa de nós. Não, depois que a gente cobrou, a gente falou, né? Calma, não é assim. Não foi assim no briefing, você não precisa da gente, porque assim, a gente... Mas algo parecido com isso. A gente não é um Waze de pesquisa, não, né? Mas a gente quer dar uma dica para vocês hoje. Sim, que vocês podem achar coisas sozinhos. Que tem muita coisa que você pode fazer dentro de casa. É lógico, dá trabalho e tudo mais, e muitas vezes os clientes nos procuram até para isso. Porque a gente tem mais facilidade de busca de informações pelo que é nosso dia a dia, né? Nós vamos fazer um estudo sobre o setor automotivo, onde os dados no setor automotivo é o mais organizado do Brasil, tem dados de quanto é tipo, mas o cliente não tem tempo para ir atrás disso. E ele não tem como cruzar informações, ele não tem como tirar conclusões sobre isso. Mas a gente quer falar um pouco de dados secundários hoje. Hoje o dia é de dados secundários. E o Léo vai contar aqui alguns cases, dois cases. Acabei de me lembrar mais um. 3 cases rapidinho. Que a gente fez só com dados que são existentes. Exatamente. E o impacto disso em um dos clientes foi bastante interessante. A gente não coletou nada. Então, acho que a mensagem hoje é o seguinte, gente. Tem um volume enorme de informações oficiais, gratuitas, e disponíveis para você, para quem tiver saco de procurar. Tá? Então, vou começar pelo Sidra do IBGE. Né? Então, o sistema de recuperação automática, você consegue montando todas as áreas, todas as empresas precisam prestar informações para o IBGE. Então você consegue tem pesquisa da construção civil, de hospedagem, tem de produtos, quiserem saber quantos bilhões de ovos de galinha. Um dia eu passei isso para os alunos. É difícil da gente contar o número de zeros. Né, dos bilhões de ovos que são produzidos. Posso interromper um minutinho para te contar um negócio? Porque eu apresentei um resultado de um estudo nesses dias para um cliente que está no Brasil, mas também o estudo foi realizado na Argentina também. Onde eu fui buscar os dados, que eu queria comparar algumas informações do Brasil, Argentina, e coloquei mais 3 países para ter um pouco mais de referência, né? E eu fui no FMI, porque em 1973 o FMI estabeleceu um negócio chamado de contas nacionais, em que
todos os países têm que informar no mesmo padrão as informações. Então, por exemplo, o PIB venezuelano, ele é dividido em dois. Ele é o PIB com petróleo e o PIB sem petróleo. Aí eles estabeleceram critérios para que todos os países informassem a mesma coisa. Então, eu posso comparar Brasil com Argentina com os dados do FMI. E simples, apertando o botão. Agora eu quero ver a Argentina. O que você quer ver da Argentina? Isso, já vem o gráfico, pega aquilo lá e vai lá. Mas e assim, porque agora se você fosse comparar coisas que se achou no IBGE do Brasil com o IBGE da Argentina, esquece. O INDEP da Argentina que foi destruído. Que é o foi IBGE destruído. lá. Tentaram destruir o do Brasil, não conseguiram, felizmente, que é fantástico o IBGE. O da Argentina destruíram completamente. Para quê? Para não vamos mostrar coisas ruins, então vamos. Então estragaram, acabaram com o IBGE da Argentina. Tá? Mas existe, então, se vocês quiserem qualquer coisa de posicionamento, cidades, gente, o IBGE é cidades, tem todos os municípios, com informação de todos os municípios do Brasil. Quero saber se eu vou abrir uma lojinha na cidade, em Rio de Contas, no interior da Bahia. Eu falei Rio de Contas, que é uma cidade que eu conheci há 40 anos. Tá? Você vai lá, vai ver quantos mil habitantes tem, a renda média, distribuição, quanta escola, moradias com esgoto, IDH, tudo. Tá? Ou seja, dá trabalho. Tem até uns robozinhos e você pode baixar no R e conseguir trazer as informações. E algumas vezes nós fomos pagos para fazer estudos usando dados secundários. Por que são secundários? Os dados primários são aqueles que nós coletamos, os dados secundários são aqueles que estão disponíveis. Tá? Então, IBGE, uma vez nos pediram para fazer um estudo de demanda, de como estimar a demanda de caminhões extrapesados, que são aqueles envolvidos na agricultura, particularmente no centro-oeste do Brasil, né? Então são aqueles que extra pesados, né? Anfávia pensa num caminhão grande. Anfávia tem produção de tudo, tem tudo, emplacamento, etc. Você consegue baixar gratuitamente. Peguei informações de agricultura do IBGE, de safra disso, safra daquilo outro, né? E um montão de indicadores do IBGE. Aí a gente montou um modelo econométrico, que é um modelo de previsores e uma variável de saída, que era a compra de caminhão extra pesado. Para uma montadora alemã. Puta que pariu, você vai agora dar... Eu só tenho que falar que foi, né, para falar que a coisa foi grande. A coisa foi grande, mas agora as pessoas... Não, isso, tem diversas, por exemplo, tem diversas montadoras de ex-caminhão extra pesado, nem tanto, né? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que vocês vão ver no IBGE. Se existe numa cidade alguma maneira de, pelos resultados, você identificar a empresa, esse dado não é disponível. Não é disponível. Então, por exemplo, se você chegar numa cidade que sabe que tem a produção de alguma coisa que é específica daquela cidade, isso não vai estar disponível no IBGE, porque senão a gente vai estar tendo acesso aos dados que são da empresa. Então só mostra aquilo que pode ser consolidado e que a gente não... É que nem na LGPD, né, das informações que você não possa descobrir sobre quem você está falando. Tá? Então isso no IBGE não vai acontecer. E a gente, nesse modelo, a gente descobriu uma coisa muito legal, que uma colheitadeira impactava em 5 ou 6 caminhões. Isso. Ou seja, para cada colheitadeira emplacada, porque uma coisa é produzir, outra é emplacar. Porque enquanto está produzindo, está parado. Emplacou, está andando. Então, para cada colheitadeira, que são aqueles monstros também, impactava na venda de 6 caminhões. E ou seja, a safra impacta na colheitadeira, que impacta na venda de caminhões. Ou seja, se quer vender caminhão, saiba quantas colheitadeiras vão ser vendidas. Estou caindo aqui, Léo. Deixa eu subir. Pronto. Senão não subiu tudo. Então
E aí a gente usou outras variáveis e tudo, o modelo. Mas deu um modelo econométrico bem legal. Deu um modelo bem legal e depois assim, toma que o filho é seu. Vocês não precisam mais da gente. Vocês vão aqui, pegam esses dados, aqui, pegam aqueles, aqui, e vocês vão lá fazer, fiquem felizes fazendo o seu... alimentando o modelo. Tá previsto aí, ajuda na previsão de vendas e distribuição regional das vendas. É muito legal, ajudou muito eles. E aí um outro que parecia muito mais complicado e que foi muito divertido era para uma empresa que fazia estativa. Estativa são aqueles suportes que a gente vê em sala de cirurgia, que seguram os equipamentos no teto. Um visor disso, aquelas luzes, né? Então, vocês sabem que numa sala de cirurgia tudo é no alto, até para facilitar a limpeza e tudo, poder limpar aí embaixo, facilitar a circulação. Então tem aquela cacetada de equipamentos que ficam pendurados no teto. O teto precisa ser uma laje reforçada, com um montão de características, etc. E eles queriam saber o mercado disso. Então a gente precisa, para saber o mercado disso, saber a quantidade de salas de cirurgia, por exemplo, e da sala de UTI. E de UTI. Que UTI também é preciso ficar o piso totalmente livre para circulação rápida de macas e tudo. Aí, onde é que tem? E eles queriam trabalhar com hospitais privados, não públicos. Onde é que tem essas informações? Gratuitamente. Era um pouquinho mais chato de achar, de operacionalizar. Hoje tem sistemas específicos que se você aprender vai ser uma mão na roda. Hoje não vale a pena para mim eu investir tempo nisso, que eu não estou fazendo pesquisa em saúde, né? Mas é no DataSUS. Isso. Todos os hospitais da face do Brasil né, têm os dados no DataSUS. Você sabe equipe médica, você sabe tudo no DataSUS. Então a gente conseguiu levantar UTIs e salas de cirurgia no Brasil inteiro. Então, todos os lugares. E cada UTI, cada sala de cirurgia tinha potencial para uma estativa. Pelo menos. Né? E com isso a gente fez uma previsão de tamanho, de quantas estativas poderiam ser vendidas no Brasil. E a gente tinha os equipamentos, sabe, equipamentos que os hospitais têm, tudo isso tem no DataSUS. Né? E a gente mostrou para o cliente duas coisas. Uma é que eles achavam que a proporção para hospitais públicos e privados era uma, e a gente descobriu que era o inverso do que eles achavam. A outra é que o mercado gente, acreditem em mim, a gente tende nas empresas a extrapolar. É que nem de vez em quando a gente dá uma colorida no nosso currículo. Nas empresas a gente muitas vezes, e a gente já passou por isso, né? A gente tende a dourar um pouquinho a pílula da nossa participação de mercado. Do nosso market share. Eu me lembro quando eu fui trabalhar na BASF, porque a minha divisão da Zeneca foi comprada, né? E a BASF mentia. Eu já trabalhei. A BASF mentiu, os executivos da nossa área de corantes têxteis, tinha um vendedor, o Tise, que tinha uma participação de mercado maior do que a BASF inteira. Mas o pessoal da BASF dizia que tinha uma participação no mercado muito maior que tinha. Ou seja, foi um caos quando a gente chegou lá, porque só o que a gente vendia era maior do que o mercado que a BASF dizia que existia. Então teve que reorganizar. Tá? E com esse cliente não foi muito diferente. Eles passavam informações para o exterior de que tinham basicamente o dobro da participação. Share, que na verdade... Mas o bonito da pesquisa foi que um executivo de vendas, que não foi demitido por causa disso, ele pegou uma história que existia e continuou contando aquela história, mas ele foi o responsável de falar por mudar, vamos mudar essa história. Eu me lembro, apresentando, os caras ficaram assim de boca aberta. Mas teve um dia que eu cheguei para esse executivo, falei, fulano, senta aqui.
Aí sentou do meu lado, deixa eu te mostrar agora como você vai fazer. Você vai entrar aqui, clicar aqui, não sei o que. Eu dei o caminho das pedras. A gente já tinha acabado a pesquisa, né? Então, daquele dia em diante, ele podia tocar sozinho. Ele sabe quanto vende, sabe quantos hospitais tem, quantas UTIs, quanto isso, quanto aquilo outro, pronto. Tudo com informação disponível. Alguém recebeu, e fomos nós, para descobrir esse caminho das pedras. Agora, depois não fazia mais sentido. Claro. Outro dia mesmo, a gente fez uma proposta, os caras queriam um modelo. Cheguei, gente, legal, esse modelo custa dinheiro, né? Mas a gente te dá, a gente elabora um modelo e depois vocês tocam, porque a gente vai dizer onde vocês vão conseguir as informações. Mas era um modelo que previsse a venda de um determinado tipo de produto em todas as cidades de 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. Que é cidade pra caramba. Aí a gente fala assim, beleza, eu faço um modelo que se aplica em tudo, a gente vai cobrar bem sobre isso. Mas depois vocês tocam. Não, a gente vai fazer um modelinho mais simples. Então faz um modelinho mais simples. Tá? Agora, as informações estão ali. E esse daí ficou super legal. Ficou, porque a gente mostrou, na verdade. Vamos falar naquela ali que aparece nós dois. Nós mostramos que a participação de mercado dele não era aquela que ele pensava. E tinha potencial para crescer. Por outro lado, tinha um potencial enorme para crescer. Essa empresa acabou ela sendo comprada por uma outra muito gigante, e até mesmo por conta desse potencial de mercado que tinha para crescer, porque ela tinha um nível de visibilidade bastante alto, ela tinha um nível de conhecimento de marca bastante alto. Então, na verdade, era uma busca de vendas efetivamente, e agora eles sabiam que tinha espaço para crescer em algumas estativas, porque eram diversas estativas. Vários uma para segurar. Você imagina aquele painel de LED para o cara fazer uma cirurgia, uma estativa, outra para ter apenas aquele monitor de batimento cardíaco, uma outra estativa. E assim ficou um estudo bem E ele legal. Depois, assim, o mercado está aí, você não precisa mais da gente para mensurar. E continua o nosso cliente. Então deu certo. E a gente fez eu já vou contar um que a gente já viu com IBGE, com DataSUS. Agora eu vou pegar, fala mais uma rapidinho sobre IBGE. Uma vez a gente foi fazer um estudo sobre tubos de aço usados em perfuração de petróleo. Isso. Teve um montão de entrevistas. Tubos de aço sem costura. Sem costura para perfuração de petróleo, né? de profundidade. A gente teve parte de dados secundários, né, que a gente conseguiu achar e tudo, e parte de dados primários, que eu me lembro de falar, Cláudio, tem uma empresa aí que vai quebrar. Porque o estoque que eles dizem que eles têm de tubo dá para um pré-sal de furar o mundo de um lado a outro algumas vezes. Essa empresa quebrou. Tá, então, mas eu cheguei, não existe pré-sal. Mas foi interessante essa, porque a gente não foi bem recebido da empresa quando fomos apresentar o relatório. A gente não... Acho que estava uma situação meio já desse tipo, assim, olha, acho que o resultado vai trazer alguma coisa aqui. E teve uma das empresas aí que ela acabou quebrando. A gente brinca que, ainda bem que de vez em quando aparece uma pesquisa sobre açúcar, alguma coisa, tinta, porque é estativa. Nossa, tem as coisas... Perfuração de petróleo, é um negócio... É bom, quando aparece assim, nossa, isso aqui eu sei fazer, é tranquilo, porque volta e meia aparece esses... É legal, é divertido. Então ontem eu estava falando nesta aula que o Cláudio e eu fomos. Cara, eu não posso entrar numa farmácia e ver mamadeira porque a gente fez um estudo lindíssimo para maior fabricante de mamadeiras do Japão, que agora na Copa do Mundo eu mandei a mensagem pro cara quando o Japão ganhou um jogo lá, e o cara, a gente continua se falando até hoje, e tinha dados primários, dados secundários, né? E a gente conseguiu fazer um modelo de negócios para tal das mamadeiras. Mas aí, assim, para terminar dados secundários, isso é o que eu fiz, foi um trabalho sozinho, mas tinha um amigo que estava prestando uma consultoria para uma empresa oftalmológica,
que eu também descobri, eu operei catarata nos dois com 40 anos, que até os 60 e poucos, todo mundo vai ter catarata. Se você ainda não teve, se prepara que você vai operar eu também. Eu tô com 65, enxergo muito bem. Mas você vai ter catarata. Então, Tá se bem que você já tem tanta coisa, quem o que sabe... é uma catarata? O que é a catarata para quem desmaia na estrada? Mas deu tempo de encostar o carro. Essa é uma outra história que um dia... O que é uma cataratinha? Né? Para represa. A hora que eu vi... Já estava na maca da ambulância da Autoban. Então, mas todo mundo, assim, invariavelmente, uma boa parcela da população vai precisar fazer cirurgia de catarata. E essa clínica era uma clínica para classe média alta. Então ele queria saber o melhor lugar para posicionar a clínica dele. Peguei dados do DataSUS para saber, ele queria saber o que as outras clínicas tinham de equipamentos. Então eu levantei no DataSUS as clínicas, os equipamentos disponíveis. Eles deram lá o tipo de equipamento que eu tinha que pesquisar. Aí depois usei, gente, quem mora em São Paulo, uma fonte riquíssima de consolidação de dados é a Fundação SEAD. Você consegue de qualquer município. Eu baixei na Fundação SEAD renda em bairros da cidade de São Paulo. Renda e idade. O que eu queria? Se todo mundo com mais de 60 anos vai operar de catarata, eu queria gente de 40 para cima, um bairro 40 para cima, com gente com dinheiro. Com gente com dinheiro. E achei. Itaim Bibi. E sabe onde era a clínica do cara? Não. No Itaim Bibi. Olha. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Mas eu chego, seu fulano, tá aqui. A concentração de gente com dinheiro e na faixa etária que você quer. Porque você pode fazer até a cirurgia preventiva de catarata. Então não queria só quem já estava com a catarata desenvolvida. Né? Então você está no lugar certo. Está no lugar certo. E foi uma puta coincidência, mas foi com dado secundário. E de novo, tá aqui, quando quiser a sua assistente, é aqui que você acha os dados, você baixa assim, baixa, sato, todo ano tem, tá? Dados secundários, uma consultoria, eu tive paciência para procurar. No DataSUS você procura assim, assado. Eu tive paciência para procurar. Ganhei dinheiro pela minha paciência, mas dei. Bom, agora você vai lá aí. E toca que o filho é seu. Legal. Então, esse é o nosso papo de hoje. Hoje a gente queria falar sobre esse caminho também de você mesmo tocar seus estudos internamente e não só dados secundários. Léo, eu diria para você o seguinte, eu já tive situação em empresas, em clientes, onde eu comentava com eles sobre dados que eles tinham dentro de casa, mas que eles não utilizavam. Entende? Históricos, sazonalidade de vendas e que, gente, vasculhe dentro de casa que você vai encontrar muita informação para que quando busquem pela Quorum Brasil, qualquer outra consultoria, busquem para que de fato agregue valor ao dia a dia. E então você tem tantos dados secundários quanto você também tem, você põe de óleo, cara. Olha para onde você quiser, então, cara. Com tantos dados secundários quanto você tem dados internos também que podem ser muito bem trabalhados. Claro, e assim, olha, porque é bom falar com especialistas. Tem o seguinte, se você jogar um montão de variável no modelo, fiz uma salada de frutas de variáveis, pode prever a venda do seu produto, mas você não sabe por quê. Então, para fazer um modelo e depois dizer de onde você vai extrair as coisas, precisa ter uma organização lógica de que aquela variável X é uma boa previsora para a variável Y.
né? E tem coisas que a gente precisa tomar cuidado em modelos também. A gente não pode ter o que a gente chama de multicolinearidade, duas variáveis que estão explicando a mesma coisa. Aí você usa como variável preditora o PIB e renda nacional. Pronto. As duas são a mesma coisa. Usa o PIB e o PIB da indústria. Usa o PIB e o PIB da indústria. O PIB da indústria está dentro do PIB. Pronto. Agora, se você a renda usar nacional o PIB, está dentro do PIB. Se você tirar, quer separar, vai usar o PIB da agricultura, usa o PIB da agricultura e da indústria, são duas coisas separadas. Tá? Mas você tem que tomar um cuidado enorme, tá? Porque senão você vai ter correlação espúria. Uma correlação espúria porque que existe uma correlação positiva e forte entre afogamento e consumo de picolé. Porque que tem um tertium quid e uma terceira variável que explica as duas coisas, que é o calor. Então, mas essa que foi a ideia hoje, te dizer que, olha, dá para fazer estudos com dados secundários, dá trabalho. Fazer modelo econométrico já é mais complicado. Aí procura a gente, que a gente faz. Mas para levantamento de algumas informações sobre essa é a melhor bairro para eu estar, para eu abrir a minha lojinha, para eu abrir a minha padaria, você tem como fazer isso facilmente. Quer ver? E rapidamente, Cláudio, eu ajudei a montar uma cadeia de pizzarias. Depois que eles tinham escolhido o primeiro ponto, que é um sucesso, eu consegui na CET o número de carros... Companhia de Engenharia de Tráfego aqui em São Paulo. O número de carros que passam naquele cruzamento por dia. Olha. Gente, ou seja, e ali tinha algumas coisas que foram recomendações minhas, que a pizzaria é toda envidraçada. E eu falei, gente, tá todo mundo olhando. Tem que fazer pizza mesmo que seja só a massa. Porque imagina que você está do lado de fora e vê o pizzaiolo assim. tem que ter movimento. A gente aprendeu desde sempre que na estrada o restaurante que é bom é que tem carro ou caminhão na porta. Né? Então você passa na pizzaria, vê o pizzaiolo assim, gente, tem que fazer nem que seja massa para depois doar. Né? Faz pizza, que a massa é o preço, o custo é desprezível. Mas as pessoas têm que ver que estão trabalhando. E eram milhões de carros que passavam ali por dia. E é um sucesso, né? Então essa que é a ideia de hoje. Acho que ajudamos, né? Acho que sim. Tem dado certo. Bom, tem dado certo. Se não ajudou, você pode reclamar. Não pode. Não tem, a gente não tem o saque. A gente não tem. Então a gente não tem saque para isso. Nem saque para essas coisas, né? Mas você pode perguntar. Pode procurar também. A gente tem muito dado disponível. Tem muito dado. Pode procurar. Pode procurar. Pode pesquisar. Pode ficar com a gente. Pode assistir os novos... E pode parar de fazer trocadilho também. Né? Pode parar de fazer... E eu só não vou poder parar de trocar de camisa porque eu tenho... Não, mas hoje não precisa mais, que a de hoje é a última. Se eu só trouxe 3 camisas. Então tá. Falou, até mais, gente. Aquele abraço, pessoal. Estamos por aqui, viu? Tchau, tchau.